Bom dia a todos, bom dia meus irmãos, meus amigos, sejam todos bem-vindos à nossa casa. Hoje a gente tem a palestra com o nosso amigo Carlos Luiz, o Carlão. E para iniciar os nossos trabalhos, que antes de passar a palavra para ele, a gente vai fazer uma página, né, como é de rotina da casa, e a gente vai fazer alguns comentários breves. E a gente também está fazendo transmissão, né? Quem puder oportunamente também compartilhar isso nas redes sociais, né? Para ter um alcance maior, se fizer, para que faça sentido também para as pessoas, né? Então, a gente vai ler do livro Pão Nosso, editado pelo Espírito de Emmanuel, por Chico Xavier. A lição, se alguém for ler depois, é a lição 100. Rendamos graças. Em tudo dais graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Na carta de Paulo aos Tessalonicenses. A pedra segura, o espinho previne, o fel remedia, o fogo refunde, o lixo fertiliza, o temporal purifica a atmosfera, o sofrimento redime, a enfermidade adverte, o sacrifício enriquece a vida, a morte renova sempre. Aprendamos assim a louvar o Senhor pelas bênçãos que nos confere. Bom é o calor que modifica, bom é o frio que conserva. A alegria que estimula é irmã da dor que aperfeiçoa. Roguemos a providência celeste suficiente luz para que nossos olhos identifiquem o celeiro da graça em que nos encontramos. É a cegueira íntima que nos faz tropeçar em obstáculos onde só existe o favor divino. E, sobretudo, ao enunciar um desejo nobre, preparemos-nos a recolher as lições que nos cabe aproveitar, a fim de realizá-lo segundo os propósitos superiores que nos regem os destinos. Não nos espantem dificuldades ou imprevistos dolorosos. Nem sempre o socorro de cima surge em forma de manjar celeste. Comumente, aparece na feição de recursos menos desejáveis. Lembremos-nos, porém, de que o homem, sob o perigo de afogamento nas águas profundas que cobrem o abismo, por vezes só consegue ser salvo ao preço de rudes golpes. Rendamos graças, pois, por todas as experiências do caminho evolutivo, no santificante procura da vontade divina em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, Emmanuel faz uma reflexão sobre as dificuldades da vida, né? Quando ele diz que aquilo, principalmente aqui sobre a enfermidade, sobre o sacrifício que enriquece a vida, então todas essas dificuldades que a gente passa, todas elas são aprendizado. Só que tem algumas pessoas, e em algum momento da nossa vida, a gente acaba se perdendo, né? E a gente se revolta quanto a Deus, a gente acha que o que a gente está passando é injusto, a gente não consegue ter uma visão um pouco mais distante daquilo que a gente está vendo naquele momento, né? Se a gente fizer um recorte da nossa vida, né, para quem viveu, o Carlão está com 76, então, o Carlão com 76, ele provavelmente tem momentos muito dolorosos na vida dele. E quando ele vê isso hoje, provavelmente ele faz as reflexões dele e vê o quanto foi importante para o aprendizado, para ele chegar no que ele tem hoje, né, do entendimento. Se a gente está no mundo de prova e expiação e a gente está buscando esse mundo regenerado, naturalmente que essas tribulações que a gente está passando, né, a dor que ainda nos alcança, seguramente é reflexo daquilo que a gente já vivenciou. E nessa existência a gente só precisa reparar e a gente precisa fazer com que a gente se redima com a lei, né? Então, que a gente tenha fé, tenha esperança no futuro, que tudo é passageiro, que nada que a gente está vivenciando hoje, né, é obra do acaso, né? Então, a gente vai fazer uma prece e vai passar a palavra para o nosso amigo, porque ele sempre tem bastante conteúdo para a gente. Então vamos elevar o nosso pensamento e agradecer a oportunidade. Ó Deus de infinita misericórdia, amado Mestre Jesus,
ao nosso querido mentor Adolfo Bezerra de Menezes. A gente agradece essa oportunidade de estarmos hoje reunidos aqui em seu nome. Que a palestra seja intuída pelos bons espíritos, ao nosso irmão, que a gente saia daqui com boas reflexões, né, que a gente consiga fazer com que tudo isso faça sentido, que a gente consiga de alguma forma modificar esse homem ainda que precisa ser esse homem de bem. Te agradece e passa a palavra para o nosso irmão. Com a palavra, nosso irmão Carlão. Muito bom dia, meus irmãos, minhas irmãs. Que Jesus, na sua infinita bondade, nos abençoe a todos, nos ampare. Para fazer a companhia para o Zé Roque, eu trouxe uma companheira hoje também. Vamos nos apoiando aqui. Dependendo da situação, a gente senta, viu? Normalmente as minhas palestras, as minhas aulas sempre foram de pé. Mas, como tinha um ditado uma frase lá no batalhão onde eu servi, né? Em que o soldado só senta quando fraquejam as pernas, né? Então, hoje nós estamos nessa condição. Meus irmãos, que Jesus possa nos abençoar, nos fortalecer a todos. Vivemos um momento de grande tensão no mundo. Ontem fomos dormir com a notícia do bombardeio em cima de instalações nucleares. Eu não sei se as pessoas não têm ideia, né, do problema que pode ocasionar, da radiação, espalhando a radiação, e pode atingir todo o planeta. Mas como nós sabemos, Deus tem um propósito, Deus tem um trabalho para todos nós, mas cobrará responsabilidade de todas as pessoas que estiverem envolvidas nessas tramas de dor, de sofrimento, de angústia pelo qual o mundo está passando, né? Nós vamos falar hoje sobre aquele que se eleva será rebaixado. E a gente tem que falar um pouco sobre orgulho, egoísmo, mas principalmente a gente tem que falar sobre humildade e o seu oposto, né? Que é o orgulho, e o que está mais vicejando no nosso mundo. Colocamos uma frase para a nossa abertura, né? A humildade é uma das maiores conquistas do espírito. Está diretamente ligada à nossa fé na vida futura e nos desígnios de Deus. Ser humilde hoje pode parecer algo estranho no mundo que nós estamos vivendo, né? No mundo em que os valores materiais, em que tudo aquilo que se relaciona com as questões materiais assumem um fulgor, né? Um brilho muito grande. E a gente está percebendo isso. Colocamos também que a verdadeira caridade, como entendia Jesus, deve ser a prática para nós, para nos elevarmos aos céus. A verdadeira prática, como entendia Jesus, é a resposta que nós encontramos na pergunta 886 do Livro dos Espíritos, né? Como é que nós podemos entender a verdadeira caridade como entendia Jesus? E aí são aquelas 3 palavrinhas mágicas que todos nós já ouvimos tantas e tantas vezes, né? A questão da benevolência para com todos, a indulgência para com os erros alheios e o perdão das ofensas. Então hoje a gente vivencia essa questão da benevolência como em algumas vezes a gente tem observado, parece que as pessoas acham que ser benevolente, ser bom, é simplesmente com as coisas materiais. A gente aprende que não. A gente aprende que devemos fazer todo o bem que nós pudermos em qualquer instância da nossa vida, em qualquer circunstância, em qualquer condição que nós estejamos. Nenhum de nós espere ficar milionário, né? Como alguém pode ter ficado ontem com 130 milhões de reais da Mega Sena que estava acumulada, né? Para começar a fazer o bem. Você pode fazer o bem
até mesmo sem os centavos que você possa contar do seu cofrinho. A benevolência é um ato de bondade, de amor, e por que não dizer de verdadeira caridade, né? Nós podemos aplicar no nosso dia a dia. Quando a gente fala do perdão das ofensas, o perdão é uma das práticas que nós precisamos desenvolver. Porque compreendendo os erros dos outros, compreendendo a situação dos nossos companheiros de jornada, a gente vai vivenciando de uma maneira melhor nesse mundo de dor, de sofrimento, porque nós estamos num mundo de expiações e provas. Portanto, nós temos ainda muito o que aprender. Nessa nossa segunda página, eu vou apagar essa lâmpada aqui acho que vai ficar melhor. Melhorou? Muito bem. Esforce-se para ser como o sol que brilha para todos, sem distinções, sem privilégios, sem outro interesse que não seja o de iluminar, aquecer, transformar para melhor. O sol é esse símbolo de benevolência, de distribuição, sem nenhum tipo de distinção. Pegando o gancho do Alberto, né? Eu costumo falar que uma das poucas coisas boas da gente ficar velho, né? E hoje eu posso falar com 75 anos, a gente tem aprendido a olhar o mundo, a olhar as pessoas, a olhar as condições. Então, em muitas situações, em muitos casos, nós vimos o antes, nós vimos o durante e estamos agora acompanhando o depois. Então, nessa questão que nós vamos analisar hoje, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Eu tenho certeza que nós que já passamos dos 40, dos 50, dos 60 anos, temos muitos exemplos a constatar daquele que se elevou muito e a própria vida o rebaixou. E também daqueles que muitas vezes foram considerados seres inferiores da nossa sociedade, mas que o tempo também conseguiu fazer com que eles se elevassem através do seu esforço, através do seu merecimento, através das suas lutas. Esse é o nosso maior e mais importante trabalho. Para isso, meus irmãos, para a gente reforçar tudo isso, nós pegamos alguns trechos, alguns versículos bíblicos e pegamos também do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, no capítulo 7, os itens 3 e 6, nós vamos estudar acerca de bem-aventurados pobres de espíritos, né? Aquele que se eleva será rebaixado. Kardec teve um trabalho maravilhoso ao vivenciar essa experiência aí no capítulo 7, quando ele fala de bem-aventurados pobres de espírito, porque até então todas as religiões que analisaram esse item bíblico, né? Bem-aventurados pobres de espírito, nenhum deles entendeu o que Kardec entendeu. Nenhum deles trouxe, nenhuma dessas doutrinas que a gente conhece, trouxe informações como a que os espíritos deixaram de presente para todos nós através do trabalho maravilhoso de Allan Kardec, mostrando quem que é o pobre de espírito mesmo, né? Uma análise bastante profunda acerca dessas questões do pobre de espírito, né? Que muita gente acha que pobre de espírito é aquele humilde, aquela pessoa simplesinha e tal, mas não é. Muitas vezes nós vamos encontrar pessoas que são pobres, paupérrimas, mas são eivadas de orgulho, de vaidades, né? A gente encontra muito disso. Muitas vezes pessoas profundamente egoístas, embora não tenha nada. Muitas vezes não tem o que comer, mas não podem ser considerados, então, pobres de espíritos nas palavras de Jesus. Bem-aventurados os pobres de espíritos, porque deles o reino dos céus. É deles o reino dos céus. Quem afirma isso é o próprio Jesus, mostrando que todos aqueles que deixaram de ganhar alguma coisa aqui na terra, que deixaram de perceber os valores materiais, as condições, que não tiveram muitas vezes os privilégios que algumas poucas pessoas nesse mundo têm, vão receber isso no céu, vão receber isso em outros planos.
E nós que somos reencarnacionistas, nós entendemos muito claramente que quando Jesus falava bem-aventurado, e fala no reino dos céus, não quer dizer que a terra ela vai se transformar em céu quando nós nos transformarmos em anjos. Então a terra também está fadada a crescer, a se desenvolver, a abandonar todas essas práticas nocivas, dolorosas que nós estamos vivenciando, e vai se transformar num planeta de paz, de alegria, de luz, e não de trevas, como nós estamos vivenciando nos dias de hoje ainda, né? Adiante, ainda agora no capítulo 7 do Evangelho segundo o Espiritismo, a pergunta, né? Quem é maior no reino dos céus? E aí é Jesus que responde, né? Em verdade vos digo que se não vos converterdes, se não vos tornardes como criança, não entrareis no reino dos céus. Quando Jesus falou isso, muitas pessoas não entenderam, porque Jesus trouxe uma criança para o meio da conversa, né? Daquela roda de conversa. Jesus trouxe uma criança e mostrou que nós teríamos que nos converter. Nós teríamos que nos transformar, nós teríamos que ter pensamentos como a da criança. Só que muita gente não percebeu isso. Porque Jesus não estava querendo dizer a criança física, mas Jesus estava falando da questão da inocência, da simplicidade, da honestidade. Porque a criança é honesta. Ela se transforma depois por ver os seus pais, seus parentes, né? As pessoas mais velhas, tendo outras práticas. Mas a criança em si, nos seus primeiros momentos, ela é muito honesta, é muito sincera. Então, por isso que muitas vezes a gente fica até estranha, né? Determinados comportamentos de determinadas crianças, porque ela está falando a verdade. E muitas vezes é através das crianças que a gente fica conhecendo a personalidade dos adultos que a envolvem. Pois bem, meus irmãos, então quando Jesus fala, né? Que se não vos converterdes, se não vos tornardes como criança, essa conversão é essa modificação que nós temos que desenvolver. É essa crença de mudança dos parâmetros da nossa vida, né? Mudança de rumo daquilo que nós estamos fazendo, procurando vivenciar de uma maneira mais tranquila, mais próxima das virtudes dos céus. E agora no capítulo 20 de Mateus, versículos de 20 a 28, nós só pegamos um trechinho bem curtinho, né? Aquele que quiser ser o primeiro dentre vós, que seja vosso escravo. Assim como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida pela redenção de muitos. É um exemplo clássico e objetivo da vida de Jesus. Quando Jesus, segundo os benfeitores espirituais, né, levou mais de 1000 anos a preparação para a sua vinda. Mais de 1000 anos para preparar a sua chegada aqui no planeta. E, lamentavelmente, nesses 1000 anos não houve grandes modificações. As pessoas não foram devidamente preparadas para receber o príncipe dos céus. Aquele que, enviado por Deus, que veio para trazer as informações. E conforme está na pergunta 625 do Livro dos Espíritos, né? Para ser o guia e modelo da humanidade. Não só de um trecho, de uma região, de uma população, não, da humanidade. Ainda estamos longe de entender isso, porque apenas 1/3 da humanidade, 1/3 da humanidade, ou seja, pouco mais de 2 bilhões de seres que habitam a nossa Terra, são consideradas cristãos, ou seja, que adquiriram um pouco do conhecimento do cristianismo. As outras pessoas, espalhadas aí por esse mundo, pertencem a outros signos religiosos, a outras considerações, a outras informações, a outras formações religiosas. E que está longe, muitas delas muito longe de ter esse entendimento que Jesus trouxe para a gente, de irmandade, né, de solidariedade, de fraternidade, de simplicidade, de humildade. Então são valores que nós estamos longe ainda de entender. Estamos trabalhando para isso? Com certeza, mas ainda estamos longe. E quando a gente aprende aqui que Jesus veio para servir,
e não para ser servido. Porque Jesus poderia ter nascido num berço de ouro, Jesus poderia ter recebido todas as galas, né? Todas as pompas, todas as circunstâncias do planeta, mas não, foi nascer num dos lugares mais mesquinhos, mais pobres e mais tristes daquela região onde ele veio fazer o seu trabalho. Então a gente percebe, meus irmãos, o quanto nós estamos longe ainda de perceber a verdadeira mensagem de Jesus. Mesmo nós espíritas, se nós botarmos a mão na consciência, nós vamos ver que nós estamos longe ainda de conseguir vislumbrar os ensinamentos que Jesus trouxe para nós. Aqui eu gostaria de mostrar algumas criaturas que passaram pelo mundo, né? Mas que são espíritos de elevada envergadura. O primeiro que nós colocamos ali, o Mahatma Gandhi. A gente aprende com a doutrina espírita que é um espírito que já habita outros planos mais superiores e que Jesus o convocou para trazer uma mensagem de paz e a mensagem da não violência. Porque hoje nós estamos vivendo um mundo em que tudo é violência. Tudo se resolve no grito, tudo se resolve na bala, tudo se resolve no tapa, né? Tudo se resolve assim, com violência. E Jesus trouxe essa figura que mostrou, através do seu próprio exemplo, da sua própria força, do seu desenvolvimento espiritual, né? Dessas virtudes todas que ele já havia adquirido, ele trouxe para a gente o exemplo da não violência, o exemplo de ser um homem de paz. É o que nós estamos precisando. Então, em momento nenhum, ele se deixou elevar, foi sempre humilde, sofreu muitas circunstâncias, né? Sofreu o racismo, porque sendo um indiano em terras inglesas, onde ele foi estudar, ele padeceu muita discriminação, muito racismo, muitas dessas dores que somente aqueles que já passaram por essas circunstâncias sabem bem o que é. Depois nós temos outra figura maravilhosa, né? Que a própria Igreja Católica a reconheceu pelos seus dotes, pelo seu trabalho, pela sua humanidade, né? A tornou uma santa, né? Então a Santa Madre Teresa de Calcutá hoje, considerada uma das grandes trabalhadoras da Índia, da Índia. Ela que nasceu na Albânia, né? Ela teve a sua identidade, a sua nacionalidade mudada para poder desenvolver os trabalhos. E ela enfrentou muita dificuldade, porque as pessoas não queriam que ela fizesse nada daquilo. Mas ela enfrentou, ela fez, esteve do lado dos pobres, contra os poderosos, vivenciou uma experiência de muito sofrimento, porque quando ela não tinha um leite para dar para uma criança, um pão para dar para uma criança, ela sofria tremendamente. E foi tremendamente humilhada por aqueles ricos da época. Aquelas pessoas que se elevaram enquanto ela se rebaixava, hoje provavelmente estão numa situação muito diferente. Porque ela que se rebaixou, né, ela se elevou a ponto da Igreja Católica a reconhecê-la como santa. Depois nós temos outra figura também aqui no Brasil, né? A irmã Dulce, uma senhorinha de apenas 1,52 m, mas que grande guerreira, lutadora. Quando ela desencarnou, ela tinha metade de um dos pulmões, a ponto de não poder mais dormir deitada, dormia sentada, e dormia apenas 2 ou 3 horas por noite, porque era muito dos trabalhos que ela precisava desenvolver. Então a Santa Dulce dos pobres, né? Uma baianinha que está celebrizada na história do Brasil, na história da igreja e principalmente na história da caridade. Criatura que se rebaixou
para poder se elevar. Depois nós temos o nosso querido patrono dessa casa, né, Dr. Bezerra de Menezes, que enfrentou também muita dificuldade. Muitos, até mesmo espíritas, não conseguem compreender as virtudes que esse homem teve. O médico dos pobres, uma criatura que de grande cultura, de grande desenvolvimento espiritual, foi um político, mas não se deixou corromper, foi um trabalhador como médico, que poderia ter grandes ganhos, mas não se deixou se corromper pelos dons da riqueza que ele poderia ter auferido durante a sua vida profissional. Então, um trabalho espetacular que ele realizou, e é um desses espíritos que nem tem mais necessidade de reencarnar na Terra. Ainda não é dos grandes no mundo maior, mas é um grande trabalhador. Vejamos, na pergunta 170 do Livro dos Espíritos, né? Em que se transforma o espírito depois da sua última encarnação? A resposta é em espírito bem-aventurado, em espírito puro. Bezerra de Menezes ainda não está nessa condição, porque ele está aguardando uma chance de trazer mais amigos, mais companheiros para o lado dele, para eles irem habitando um planeta um pouco superior ao planeta Terra. Então é um trabalho espetacular. Mas aqui na Terra, ele teve que se rebaixar bastante. Ele teve que sofrer muitas humilhações, passar por muitas condições, né? A própria vida o impôs a ele muito sofrimento, mas ele as venceu todas. E aí, para encerrar essa lista, né, nós temos o nosso querido Chico Xavier, que também padeceu, né? Padeceu problemas na família, tanto assim que ele teve que sair da sua terrinha, né, lá em Pedro Leopoldo, e ir para outro lugar, para ficar um pouco afastado dos seus entes queridos, porque alguns deles até estavam atrapalhando o seu trabalho, o seu desenvolvimento, as tarefas que ele tinha que fazer. E aí ele foi aconselhado pelos benfeitores espirituais a se mudar para Uberaba, onde ele encontrou um solo fértil, encontrou vários espíritos que haviam até reencarnado para trabalhar com ele. Então, é também uma dessas pessoas que muitas vezes teve que passar por determinados processos de humilhação, se rebaixando diante da sociedade para poder fazer o bem, para poder ajudar, né? E assim, meus irmãos, nós teríamos uma série de outras pessoas, porque normalmente quando a gente fala aqui, a gente sempre cita aquelas pessoas que ficaram como notícia de jornal, de televisão, né? Tiveram seus nomes gravados, tiveram as suas biografias publicadas, mas eu tenho certeza que cada um de nós que aqui está tem uma dessas pessoas que muitas vezes se rebaixou na terra, mas se elevou aos céus. Muitas vezes os nossos pais, nossos parentes, alguns dos nossos amigos, algumas pessoas com as quais nós convivemos, algum colega de trabalho que também passou por isso, mas que aproveitou a oportunidade para apagar o seu orgulho, o seu egoísmo, as suas vaidades, para crescer em espírito e essa vigilância que precisamos ter das nossas atitudes para o mundo maior. Depois, meus irmãos, nós temos em Lucas, capítulo 14, versículo de 1 a 11, né? Aí tiramos apenas um resumo, né? Quando fordes convidados para bodas, não tomeis o primeiro lugar, para que não vos vejais constrangidos a ocupar o último lugar. Eu tenho certeza que alguns aqui já devem ter passado por já deve ter vivenciado uma situação dessa. Muitas vezes a gente é convidado para uma festa e a gente assiste o comportamento dos comensais, né? Das pessoas que também são convidadas. E tem pessoas que têm uma espécie assim de um prazer de querer aparecer, né? É um prazer mesmo. Elas querem ficar lá na ponta, né? Eu assisti muitas vezes pessoas ocupar os primeiros lugares, né? Nas festividades, muitas vezes assim, por exemplo, onde eu participei talvez mais tempo, né? Em igreja, em que as pessoas iam ocupar os primeiros lugares. Aí depois vinha alguém e falava, por favor, retirem-se porque esse lugar está reservado.
e a pessoa tinha que ir para o lugar lá para trás. E aí, como outras pessoas já tinham ocupado aqueles lugares mais próximos, elas tinham que ocupar os últimos lugares. É o que Jesus, aqui relatado por Lucas, né, no capítulo 14, ele fala isso, né? Quando fores convidado para bodas, não tomeis os primeiros lugares, para que não vos vejais constrangidos a ocupar o último lugar. A vida, ela nos proporciona muitas vezes experiências como essa, em que as pessoas são constrangidas, são obrigadas a sair daquele lugar onde elas estão para ir para outros. Lamentavelmente, mas parece que as pessoas não aprendem. O orgulho, a vaidade que elas têm é tão grande, tão forte, né? Que faz isso. Algumas vezes até, em algumas solenidades espíritas, a gente assiste uma situação dessa, né? Muitas vezes a gente é obrigado a colocar uma fita, muitas vezes é obrigado a colocar alguma coisa para dizer ali que aquela parte ali está reservada. Reservada para quem? Para os mais importantes, para as pessoas, para os convidados, para outras criaturas que vão chegar depois. Pela própria importância delas, vão chegar depois. A vida é assim, mas a gente muitas vezes não aprende, né? E de colocar-vos nos últimos lugares, porquanto todo aquele que se eleva será rebaixado, e todo aquele que se rebaixa será elevado. É a confirmação daquilo que nós vimos ali atrás, quando Jesus vem nos mostrando essa necessidade dessa compreensão que precisamos ter diante da vida, de não nos exaltarmos, de não nos jogarmos para frente, querendo achar que nós estamos lá no alto, né? Quem na terra se fizer servo, escravo, pequeno, será o maior no reino dos céus. São observações que Jesus nos apresenta, porque o próprio Jesus, esse ser maravilhoso que Deus nos colocou na condição de guia, de modelo para a humanidade, ele se apresentou assim. Ele foi um servo, ele foi um escravo das condições e das situações, né? Ele foi pequeno, e em momento nenhum ele se deixou levar pelas condições, pela circunstância que a própria situação dele poderia colocá-lo numa condição de destaque, né? Numa posição de destaque, mas ele não se deixou abater por isso. Então, Jesus disse que veio para servir, e isso nós não temos dúvida, né? Jesus é o guia e modelo da humanidade, conforme está lá na pergunta 625, né? Então, ele é o exemplo de humildade, de compaixão, de solidariedade, de fraternidade. Ninguém melhor do que ele para ter todas essas virtudes em conjunto, né? E a gente precisamos desenvolver isso, nós precisamos crescer, já que Jesus é o nosso guia e modelo, precisamos seguir esse guia e esse modelo, né? Quem se eleva movido pela vaidade, orgulho, arrogância, egoísmo, ganância, será humilhado muitas vezes nesse mundo e depois no mundo espiritual. Como eu disse, né? A gente ficar velho, a gente tem muita história para contar. E eu conheci muitas pessoas que foram movidas aí pela vaidade, muitas movidas pelo orgulho, muitas pessoas arrogantes, como a gente encontra até hoje, né? Sabe com quem você está falando, né? Não é verdade? Eu nunca me esqueço de um amigo nosso, né? Que, defrontando com um indivíduo que falou isso, né? Você sabe com quem você está falando? Aí o camarada virou para ele e falou assim: se não parar de falar, eu estou falando com um cadáver daqui a 5 minutos. Então, o mundo está assim, gente. Dependendo da resposta que você dá, você recebe uma contra-resposta. E se você não rebaixar um pouquinho, não se recolher a sua insignificância algumas vezes, você realmente, nessa situação, se torna um cadáver.
Porque tem muitas pessoas aí que estão dispostas a fazer qualquer coisa se a sua arrogância, se a sua vontade também, que alguma vez até maior do que a do outro. Então a gente está vivenciando isso. E a Terra, a própria humanidade, as próprias condições do nosso planeta, nos garante isso, nos afirma isso, e muitas vezes até facilita que essas coisas aconteçam. Então, eu me lembro que minha mãe costumava falar para a gente, né? O que você faz na sala, você paga na cozinha. Depois eu até aperfeiçoei essa frase dela. Muitas vezes não dá nem tempo de chegar na cozinha, porque você, no seu trajeto, passando pelo corredor, você já recebe, né? Não precisa nem chegar na cozinha, você já recebe ali no caminho. Quantas e quantas vezes a gente assiste situações dessas? Então, são vivências, né, que a gente vai tendo ao longo da nossa jornada. Depois aqui, meus irmãos, temos mais uma outra frase, né? O que significa? O significado de orgulho. Porque tem muita gente que é orgulhosa, mas ela não sabe que ela é orgulhosa. Não sei se vocês conhecem, mas eu tenho amigos, né, que estão falando, eu sou uma pessoa muito simples, né? Eu sou uma pessoa muito humilde. Ah, meu Deus, quem dera se fosse mesmo, né? Porque as pessoas não sabem nem o que é orgulho. As pessoas não conseguem compreender o significado dessa palavra tão terrível. E conforme está lá no Livro dos Espíritos, né? Acho que é na pergunta 913, se não me engano, que fala do orgulho e do egoísmo, que são as duas maiores chagas que a humanidade carrega. E os amigos espirituais nos dizem que quando nós conseguirmos nos desvencilhar, ou seja, quando nós tirarmos do nosso coração, da nossa mente, esses dois terríveis defeitos da alma, né? Orgulho e egoísmo, nós teremos dado um salto de qualidade na nossa condição espiritual. Então, se nós queremos crescer, se nós queremos avançar, se nós queremos vencer como ser humano, ainda aqui na Terra, e depois como espírito imortal, nós devemos abandonar, trabalhar para que eliminemos o orgulho e o egoísmo. Depois aqui, meus irmãos, o sentimento de superioridade com relação aos outros, que leva o homem a tratar com desprezo seus semelhantes, anula as ações nobres, retardando o progresso moral. Então, a gente conhece, todos nós aqui conhecemos pelo menos uma pessoa que tem essa mania, esse hábito, né, de destratar os seus semelhantes, de desprezar os seus semelhantes. E é interessante que algumas vezes a pessoa que nós desprezamos hoje é a pessoa que vai nos dar o apoio amanhã. Talvez esse apoio nem venha, porque algumas vezes fica tão marcado no pensamento e na vida dessas pessoas que elas não querem nem saber. Então são condições, meus irmãos, que a gente tem que trabalhar muito, eliminando o orgulho, eliminando a vaidade dentro de nós, né? Então, o indivíduo que é orgulhoso, normalmente como é que a gente reconhece, né? Normalmente ele procura o primeiro lugar, mas não por mérito. Muitas vezes o indivíduo que é orgulhoso, ele não merece estar ali, não tem condições, não lhe cabe vivenciar aquela experiência, mas ele procura o primeiro lugar. Ele acha que é por aí, né? Segundo, né? Ele quer sobrepor aos outros, ele acha que ele é maior do que os outros, ele acha que ele é mais poderoso, ele é mais bonito, ele é mais rico, é mais isso, mais aquilo, é sempre mais alguma coisa. Depois nós temos ainda, né? Ele é indulgente para com tudo que o lisonjeia. Ou seja, ele é amigo dos seus puxa-saco, né? Ele é companheiro daquelas pessoas que praticam a lisonja, né? Ou seja, essas criaturas que têm mania de alimentar o ego das pessoas, que muitas vezes não merecem isso, né? Aliás, ninguém merece ter o seu ego alimentado, ninguém merece. Porque só isso já o define como um indivíduo orgulhoso, né? Acredita-se infalível. O orgulhoso é assim. Ele acha que sabe tudo, que ele pode tudo, né?
É por isso que muitas vezes nós vamos ver indivíduos em qualquer área profissional, um engenheiro, um médico, um professor, que se acha infalível, se acha todo-poderoso, se acha, né, aquele senhor de tudo, e que em determinado momento acaba caindo. É por isso que a gente tem assistido grandes profissionais numa queda. E muitas vezes a queda dessas criaturas é terrível, é muito dolorosa, e que algumas vezes até os leva ao suicídio, né? A gente conhece situações assim. Depois nós temos, né, que é aquela pessoa que fica envaidecida, né? O indivíduo toma uma vaidade tamanha que ele se acha, né, muito mais. E ainda temos, meus irmãos, que alguns deles acabam se revoltando contra Deus. Ao longo da nossa jornada aqui nesse planeta, nessa encarnação, nós tivemos a ocasião de conhecer algumas pessoas que acabaram passando por isso, muitas vezes por culpa dos pais. A falta de orientação, principalmente a falta de evangelização das crianças, tornaram esses indivíduos, que eram crianças na minha época, alguns deles depois, em determinados indivíduos orgulhosos, vaidosos, né? Indivíduos que poderiam ter uma vida mais tranquila, mais suave, mas acabaram indo para os caminhos tortuosos porque terem adquirido essas falsas virtudes, né? Porque muita gente a gente conhece, tem certeza que vocês já devem ter ouvido pais, né, que falam: eu tenho muito orgulho do meu filho, né? Tenho muito orgulho do meu filho. Sim. Agora, que tipo de orgulho é esse? A gente que eu passei durante muitos anos fazendo visita a presídios, vou dizer para vocês, não encontrei até hoje nenhum pai, nenhuma mãe se dizendo orgulhosa do filho bandido, do filho criminoso que fez. Não conheço. Mas eu conheço muitos que fizeram de tudo para encaminhar os filhos para o crime, para a desordem, para os problemas. Simplesmente, muitas vezes, orientando mal, muitas vezes dando péssimos conselhos. Quantas e quantas vezes eu tive alunos que eram medíocres. Sabe aquele aluno que é nota 3, nota 4? Conhece assim? E que muitas vezes a gente tem que fazer um esforço tremendo para fazer com que o indivíduo, né? E aí nas reuniões de pais, nas reuniões com os professores, e que a gente via as notas dele nas outras disciplinas, porque as minhas disciplinas algumas vezes eram complicadas, né? Biologia, química, eu fui professor de física também, então são disciplinas consideradas um pouco mais complicadas, né? Mais difíceis, né? E aí a gente via, né, pais se pavoneando, né, que eram pais de alunos, né, e não eram. E o que acontecia? Essas crianças, esses jovens, esses adolescentes, acabavam acreditando no que o pai estava dizendo, no que a mãe estava dizendo. Meu filho é o mais inteligente da turma. Não era. Meu filho é o mais capaz da turma. Não era. Meu filho é o que tem maiores notas nessa escola. Então, isso desenvolve muitas vezes no jovem, desenvolve na criança um orgulho, uma vaidade e muitas vezes um processo egoístico, né? Que ela acha que ela é superior a todos. E não é. Então ela vai sofrer as consequências disso. Mais cedo ou mais tarde, a dor vai chegar. Mais cedo ou mais tarde, os problemas vão se agravar. Então, uma coisa que eu costumo falar em sala de aula, e vou aproveitar aqui, né, essa oportunidade. Muitas vezes, aqueles que são os primeiros alunos, nem sempre são os mais bem-sucedidos na sua vida profissional. Nem sempre. Por quê? Porque muitas vezes eles foram indivíduos esforçados até um determinado momento. Muitas vezes o fato do pai e da mãe pegar no pé ali e obrigar, né? E quando a gente não sabe, né, de pai e mãe,
que acabavam desenvolvendo os trabalhos, fazendo os trabalhos que os meninos, as meninas levavam para casa para fazer. Então tiravam boas notas em virtude disso. Então a vida, meus irmãos, ela vai nos dar aquilo que nós estivermos oferecendo. A vida vai nos ofertar o que nós estivermos ofertando. Então é um trabalho que, se nós conseguirmos fazer com que as crianças aprendam acerca dessas virtudes maravilhosas aqui, ó, humildade, a simplicidade, a solidariedade, desenvolver a fraternidade, são coisas que vão fazer com que elas cresçam. Em qualquer ambiente, em qualquer condição, em qualquer circunstância que elas tiverem, elas vão crescer. Agora, se nós começarmos a bajular essas crianças, se nós começarmos a incentivá-las a serem egoístas, a serem vaidosas, a serem orgulhosas, o troco virá. É por isso que muitas vezes a gente assiste hoje pais que não desenvolveram isso nos seus filhos, né? Que fizeram querendo elevar esses filhos, hoje são abandonados. Quantos pais hoje estão em asilos? Quantos pais hoje estão passando por determinadas circunstâncias, determinadas situações, enquanto seus filhos moram em mansões? Tem tudo o que é necessário, tem um bom plano de saúde, mas os pais, muitas vezes estão dependendo do SUS, estão dependendo da farmácia popular. Então são exemplos, meus irmãos, que a gente tem que absorver, a gente tem que entender como é que está acontecendo isso. Esse negócio de elevar, né, e fazer com que a pessoa se sinta lá em cima, tem os seus reveses. Então a gente tem que aprender, a gente tem que desenvolver, a gente tem que educar os nossos filhos para que sejam criaturas decentes, harmoniosas, amorosas, mas principalmente pessoas caridosas. Desenvolver esses aspectos neles, né? Procurando compreender, né? Compreendendo o significado de humildade. Porque tem muita gente também que não sabe o que é humildade. Então, a primeira condição da humildade, que ela é uma virtude que ela nivela os homens. O indivíduo que é humilde, ele pode estar em qualquer ambiente, pode estar entre os doutores, mas poderá estar entre os trabalhadores. Ela vai ficar numa boa. Ela não vai ter problema nenhum, vai ter problema de comportamento, problema de relacionamento, não vai ter nada. Porque ela sabe se colocar por causa desse sentimento de humildade. Faz com que todos se sintam irmãos. Aqui, irmãos, meus irmãos, é no sentido clássico da palavra, né? Irmão mesmo. Porque muitas vezes nós não sentimos irmãos dentro da nossa própria família. Eu falo que hoje a nossa sociedade ela está sendo muito benéfica para muitas pessoas. Porque hoje nós estamos vendo família de um filho só. Não é verdade? Um filho. No máximo 2. Quando estouram muito, 3. Então, se o indivíduo não tem essa prática, esse treino, esse desenvolvimento de aprender a lidar com o seu irmão de sangue, né? O seu irmão consanguíneo, dificilmente ela vai ter possibilidade de desenvolver uma relação harmoniosa com as pessoas lá fora. Se não passar pela evangelização, se não passar por um bom treinamento dentro do processo de humanização que nós estamos precisando ter, vai ficar difícil. Conduz ao auxílio mútuo. A humildade, ela faz isso. Em qualquer condição que nós estejamos, né? Eu já tive a oportunidade de assistir na estrada, porque um bom período da minha vida eu passei viajando, né? Ministrando cursos em vários lugares. Muitas vezes parava um carro na estrada, hoje está muito difícil parar, né? Mas parava um carro, muitas vezes descia um camarada engravatado, né? Tirava o paletó, arregaçava a manga da camisa e ia ajudar o que estava parado lá.
Ou seja, descia a um nível, a uma condição que hoje pode parecer impossível, pode ser difícil, né? Complicado. Esse auxílio mútuo. Então, de aceitar as condições que a vida está oferecendo. Induz ao bem. A humildade faz isso. É através de sermos humildes, né? Como o próprio Jesus nos apresentou várias e várias oportunidades, a questão da humildade, induzindo, levando o indivíduo a caminhar pelas trilhas do bem, do amor, da solidariedade, né? Eleva moralmente. Conforme os amigos espirituais nos afirmam, a humildade é a mais perfeita virtude para nos aproximarmos de Deus. O próprio fato da gente se colocar na condição de filho de Deus, de subalterno de Deus, de um indivíduo que precisa do apoio, da força e de todas as virtudes que vêm dos céus. Então isso faz com que a gente cresça moralmente, que a gente se eleve. Então, se nós temos esse progresso moral e o progresso intelectual para ser desenvolvido, e muitas vezes nós desenvolvemos nosso progresso intelectual na frente, por isso que muitas vezes nós crescemos nessas condições da intelectualidade, e ficamos muito alto, e a nossa questão da moralidade está lá embaixo. Então nós precisamos trabalhar muito isso, né? Trabalhar os nossos filhos, nossos netos, sobrinhos, etc., todas aquelas crianças que tiverem à nossa volta. A humildade, meus irmãos, ajuda a suportar nas humilhações, nos dá coragem, nos dá força, sabe? Porque a gente tem uma visão de que a vida continua e que além daquilo que nós estamos passando hoje, né, o mundo ainda nos oferece muitas outras portas, muitas outras saídas, muitas condições. Então a gente vai trilhando por esses caminhos, a gente vai vivenciando isso com coragem, com força, utilizando a sabedoria que a humildade nos oferece e nos dá condições, né? É generoso e caridoso sem ostentação. No livro dos Espíritos fala, né, que o bem, o verdadeiro bem, é aquele que é feito sem ostentação e sem nenhum outro interesse. Fazer o bem sem ostentação. O que nós estamos vendo hoje? Muita gente que acha que faz caridade, mas tem que fotografar, né? Tem que ficar lá no meio dos pobres, no meio dos mendigos, no meio dos moradores de rua, e aquela foto tem que ir para a sua rede social. E ela fica feliz da vida quando tem muitas visualizações, né? Muitos likes. Então, o que os amigos espirituais nos falam? Que essa bondade não valeu de nada, porque ela perdeu as duas principais condições que é para você fazer o bem, sem ostentação e sem nenhum outro interesse. Então, quando o indivíduo tem interesse em que saia nas notícias, né, que ele seja julgado pela sociedade como uma criatura do bem, do amor, então já perdeu. Então é por isso que muitas vezes as pessoas se espantam, né, quando a gente pega a história de determinados artistas, né, determinadas pessoas que têm obras sociais maravilhosas, mas ninguém nunca ficou sabendo. Por exemplo, Ayrton Senna, né, estou utilizando o nome dele porque ele já desencarnado há algumas décadas. Mas muita gente só ficou sabendo das obras sociais dele depois da morte. Provavelmente quase nenhuma pessoa na sociedade sabia dos trabalhos sociais que ele desenvolvia, né? Em compensação, nós temos aí determinados artistas, determinados jogadores de futebol, né, que alardeia para todos os cantos, né, os seus trabalhos. Então, perde essa condição, né? Então, a questão da generosidade, da caridade, sem ostentação, meus irmãos, fica longe, né? Então, longe do sentimento de humildade. Faça-se pequeno, porque Jesus fala isso, né? Fazer-se pequeno diante dos grandes. Foi o que Jesus fez. Diante do rei, diante
das autoridades, tanto do seu país quanto dos romanos, ele se manteve nessa condição de se apresentar como um pequeno. Outro item é: não se considera superior. Então a gente vê isso, determinadas condições, que o indivíduo pode ser doutor, com pós-doutorado, essas coisas todas, e no entanto ele está lá no meio dos trabalhadores, está no meio da pousada, está no meio daquelas pessoas, numa boa, não se considera superior. O doutor Enéas, ele tem uma frase que eu achava espetacular quando ele proferia, né? Dizia: a única coisa que faz a diferença entre um cientista, né, um ultracientista e um trabalhador da limpeza, é que aquele que é o cientista hoje teve mais condições, teve oportunidade de estudar mais, de desenvolver as suas qualidades. Mas se desse oportunidade para esse trabalhador braçal, esse trabalhador da limpeza, quem sabe ele não seria igual. E a gente tem visto isso, né? Quantos e quantos meninos lá, saídos lá do sertão do Nordeste, né? Lá, saídos lá daquelas regiões mais ínfimas de dor, de sofrimento, de fome, de morando em casebres, né? Que tem se destacado nessas maratonas, nessas competições de física, de química, de matemática. Quantos deles estão hoje passando pelas universidades? É só ter a oportunidade, é só dar a oportunidade. É isso que faz com que as pessoas cresçam. E muitas vezes nós queremos bloquear essas oportunidades, nós queremos fazer com que o indivíduo permaneça no seu status quo, né? Permaneça naquela condição para sempre. Lamentavelmente, essa é uma das realidades, né? E o outro item, meus irmãos, isso aqui que é muito importante, né? É ser submisso a Deus. É reconhecer a grandeza de Deus. Reconhecer o enorme poder de Deus. Se colocar na condição de filho de Deus. Coisa que muitas pessoas não conseguem compreender, não conseguem vivenciar isso, né? Ainda para a gente encerrar essa parte, nós temos, né, que o único meio de combater o orgulho é o estudo do Evangelho de Jesus. Não existe outra forma de combater o orgulho senão através dos exemplos maravilhosos que Jesus nos oferece. A ética do Cristo, né, que é fazer todo o bem que você puder fazer. A ética do Cristo, que é fazer aquilo que você espera receber de alguém. A ética do Cristo, que nos mostra que essa grandeza diante dos homens é passageira. Porque quando nós formos para o mundo espiritual, meus irmãos, não vai ser uma carteira de identidade, uma carteira de uma ordem que vai nos distinguir, mas sim a nossa identidade moral, a nossa vibração, a nossa luz, a luz que nós vamos emanar. Eu costumo falar, né, que todos nós somos espíritos, somos o quê? Todos nós somos espíritos iluminados. Cada um que aqui se encontra e que está nos assistindo, né, em casa, somos todos espíritos iluminados, porque nós estamos recebendo a luz dos outros. Agora, o nosso grande problema, meus irmãos, é nos tornarmos espíritos luminosos. É termos luz própria. É espargir do nosso coração e da nossa mente a luz que vem de dentro de nós, pela nossa capacidade, pelo nosso esforço, pelo nosso trabalho, pelo nosso desenvolvimento moral, pelo nosso desenvolvimento espiritual. É assim que nós seremos reconhecidos no mundo espiritual. A nossa carteira de identidade no mundo espiritual vai ser toda a bondade e todo o amor que nós tivemos desenvolvido aqui na Terra. É por isso que é tão importante a gente vivenciar aqui. E a gente tem que lembrar que grande parte de nós, meus irmãos, que está habitando o planeta hoje, não teremos uma nova chance de voltar a esse planeta. Não teremos uma nova chance, porque o mundo está mudando. Nós estamos dando uma guinada, saindo de expiações e provas para o mundo de regeneração. O mundo de regeneração não vai comportar pessoas com os comportamentos que as pessoas têm aqui hoje, com a vivência que elas têm hoje. Então a volta para o planeta Terra vai ser interditada. Mesmo porque a gente está vendo.
a quantidade, as famílias estão diminuindo. O processo de reencarnação, né, está ficando cada vez mais difícil. Eu fui pai de 5 filhos, a minha filha que tem mais tem 2. E não vai ter mais. Então, é isso que está acontecendo. Cada família está diminuindo cada vez mais as nossas oportunidades, né? Eu brinco com as minhas netas, ó, me dá uma chance aí, né? Depois que eu desencarnar, trata de ter filhos aí, né? Para eu ter a oportunidade, né, de voltar para o trabalho que eu preciso ainda fazer. Mas enquanto isso, meus irmãos, vamos aproveitar a nossa chance aqui na Terra, nossas oportunidades, o nosso tempo. Nosso tempo aqui é valioso. 10 minutos, meia hora, 1 hora, 1 dia, é super importante. Nós temos um grande amigo, um grande irmão, que está lutando. E no dia que nós vamos fazer a visita para ele no hospital, ele, em outras palavras, nos falou justamente isso, né? Ainda preciso fazer mais algumas coisas. Então, essa luta que nós já reconhecemos que temos que fazer, os trabalhos que nós precisamos fazer, a luta que nós precisamos desenvolver contra o homem velho que tem dentro de nós, que é cascorento, que é preguiçoso, né? E que não quer fazer os trabalhos necessários, nós temos que trabalhar muito isso. Adiante aqui, meus irmãos, ainda temos, né, ter como regra o proceder como os seus ensinamentos. Que a nossa vida possa ser isso, né? O nosso proceder seja a regra de Jesus, seja as orientações de Jesus, né? Precisamos ressignificar o valor do dinheiro, né? O valor do dinheiro e o valor do poder. Quantas e quantas pessoas têm usado mal o dinheiro que têm? Quantas e quantas pessoas têm usado mal o poder que acabaram recebendo? A vida vai cobrar, né? As condições que a humanidade nos oferece mudam. Quem é muito poderoso hoje poderá vir sem tipo de poder nenhum na próxima. Quem é muito rico hoje, ou mais ou menos, ou remediado, poderá vir sem nada, porque tem muita gente na condição de miserabilidade pelo mundo. O que é ostentação, presunção e arrogância. É o que mais nós estamos vendo na nossa sociedade. E, lamentavelmente, meus irmãos, no meio espírita, estamos assistindo ostentação, estamos assistindo presunção e, principalmente, nós estamos assistindo arrogância. Lamentavelmente. Não deveria ser assim, porque nós, espíritas, temos todo o conhecimento acerca, muito mais do que as outras religiões, muito mais que as outras pessoas. Então, a gente tem que trabalhar muito isso aí. Ser arrogante, para quê? O que vai nos levar? Ser presunçoso? Achar que nós podemos fazer determinadas coisas quando nós não podemos? Nós não podemos tudo. Não podemos ter essa pretensão de querer fazer tudo, de saber tudo. E, principalmente, meus irmãos, a questão da ostentação. Ninguém precisa saber o que nós temos, o que nós somos. Ninguém precisa. Somente aquelas pessoas mais próximas de nós. Tem-se início de uma queda próxima, pois Deus corrige sempre os soberbos. Né? A vida é isso. Quantas vezes a gente conheceu determinadas pessoas extremamente soberbas e que a vida cobrou? A vida deu condições, deu situações que foi bastante dolorosa para essas criaturas. Quanto maior a subida do orgulhoso, mais terrível é a sua queda. É uma frase que a gente encontra no Evangelho segundo o Espiritismo. E a gente tem essa comprovação, né? Quanto maior a subida do orgulhoso, maior é a queda, né? Mais vertiginosa, que eu falei no início, né? Que uma vez leva o indivíduo até o suicídio. A inteligência humana é poderoso instrumento de progresso que Deus confiou ao homem e não é instrumento para promover o orgulho e a vaidade de si próprio. A inteligência humana. Hoje nós estamos atravessando essa questão da inteligência artificial, né? Na verdade? E a inteligência humana parece estar ficando cada vez menor, mais sem valor, mais discutível.
E para a gente encerrar, lembrando aqui lá Cordero, que cada um proceda pouco a pouco à demolição dos altares que todos ergueram ao orgulho. Lacordaire é uma mensagem que tem no livro do Evangelho segundo o Espiritismo, né? Uma mensagem de 1863, que fala justamente dessa questão da humildade. E nós precisamos derrubar esse altar que nós construímos. Sede verdadeiros cristãos, né? Sede verdadeiros cristãos e tereis o reino da verdade. É assim, meus irmãos, que a gente encerra a nossa tarefa da manhã de hoje, pedindo a Deus que possa fazer com que a gente tenha uma melhor compreensão da nossa vida, da nossa oportunidade aqui no planeta, né? Que nós possamos passar por essas inversões, porque a Terra, né, nos garante isso. Hoje nós estamos numa determinada condição, amanhã poderemos estar acima ou poderemos estar abaixo. Essas inversões são necessárias para o nosso progresso. Muita paz, força, coragem e muita luz. E que a nossa lembrança aqui do nosso querido Manuel Coelho, ele possa receber as melhores vibrações da nossa casa e de cada um de nós. Muito obrigado. A gente agradece imensamente ao Carlão, que é sempre muito rica, né, de informações, que a gente possa fazer nossas reflexões acerca do que ele trouxe para a gente, né, que a gente saia daqui com esse sentimento, né, de que a gente precisa fazer alguma coisa por nós e contribuir também para esse mundo de prova e expiação, que a gente alcance esse mundo de regeneração. Na próxima quarta-feira, a palestra vai ser com... Você trocou com ele? É porque ele tinha trocado. Então vai ser com o Felipe, o tema vai ser orgulho e a humildade. Quem puder depois aí replicar isso nas redes sociais, né, de levar o Espiritismo está aí para poder consolar, para esclarecer, né? Quem puder. Domingo que vem, Alberto, nós vamos ter a palestra com o Roberto Fonseca lá de Resende. E ele vai trazer um livro que ele escreveu com participação do Rony Ricardo de Volta Redonda. Então ele vai trazer uns livros para vender, a gente não sabe o valor ainda, chamado Livro de Esther. Qual o nome do orador, Roberto? Oi? Qual o nome dele? Roberto Fonseca. Então, no domingo, palestra com Roberto Fonseca. Ele escreveu um livro com o Rony Ricardo e ele vai falar acerca do livro aqui. Tá? Quem quiser comprar. E naturalmente que ele vai ter exposição, quem quiser adquirir também. Mais alguma informação? Não. A evangelização do sábado, a gente vai fazer um recesso e volta na primeira semana de agosto. Os demais estudos estão mantidos. Plantão de passe vai ter na segunda? Não. Na segunda a gente não vai ter o plantão de passe. Então, antes de a gente encerrar aqui para passar para o plantão de passe, a gente vai fazer a nossa prece habitual. Então, vamos elevar o nosso pensamento e agradecer. Ó Deus, infinita misericórdia, amado Mestre Jesus, aos benfeitores da casa, a gente agradece mais uma vez a oportunidade de estar reunido em seu nome, que a gente possa levar dentro dos nossos corações o sentimento de que a gente precisa renovar esse homem, que a gente precisa exaltar aquilo que a gente tem de melhor, e não aquilo que é do mundo espiritual e não do mundo material. Que a gente possa enxergar o nosso irmão com caridade, com mais amor no coração, entendendo que todo mundo está na luta diária da busca de ser melhor. Damos graças e encerramos mais esse dia de trabalho. Que assim seja. Aqueles necessitados do passe, é só aguardar aqui no salão que serão chamados. Os passistas se dirijam, que tiverem condições, que se dirijam aí à sala de passe.